Tutorial de como usar a carta aos Hebreus para argumentar contra o juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo e hoje eu tenho um assunto que talvez vai interessar algumas pessoas um pouco mais do que os últimos temas que eu tenho tratado. Sabe que muita gente prefere uma abordagem polêmica na análise de doutrinas como o juízo investigativo do que uma análise bíblica. A impressão que algumas pessoas têm é que as análises bíblicas são chatas e as análises polêmicas são muito interessantes e chamam a atenção e etc. Eu, particularmente, já expliquei, já avisei, já falei, mas nem todo mundo acredita em mim. Eu prefiro as questões bíblicas do que as questões polêmicas, ainda que eu não tenha nenhum problema em endereçar as questões polêmicas, inclusive de forma polêmica. Não tenho problema nenhum com isso. Mas prefiro argumentar biblicamente. E agora o que eu gostaria de fazer com vocês é um exercício tentando pensar do outro lado da história, daqueles que pensam diferente, daqueles que argumentam diferente do que eu, Ezequiel, penso e argumento, tá bom? Esse tipo de exercício é útil para a gente começar a perceber como que as pessoas raciocinam, como que as pessoas usam a Bíblia, por exemplo, dentro de uma discussão como essa da doutrina do juízo investigativo. Então eu tenho feito alguns vídeos a respeito de Hebreus e tenho colocado aí algumas posições, inclusive de teólogos não adventistas e de questões textuais dentro da carta aos Hebreus, que vão começar a formar uma ampla base para as convicções adventistas em torno da doutrina do santuário, da purificação do santuário celestial, das questões do juízo em conexão com a segunda vinda de Cristo e etc, tá bom? Tudo isso está sendo lentamente, mas seguramente construído a partir do texto bíblico, beleza? Entretanto, alguém já poderia começar a perguntar, tá, mas não existe um outro lado dessa história? Não existem aqueles que, usando a Bíblia e com base bíblica, argumentam contra a doutrina do juízo investigativo e revelam que ela é um erro de interpretação, ela é uma heresia, ela é, enfim, uma doutrina mal costurada para dar razão aos adventistas que cometeram erros históricos de prever a data da volta de Jesus e aí tiveram que criar essa doutrina para colocar o remendo na história e querer dizer que eles estão corretos, mas na verdade é uma seita herética e etc, beleza? Então existe todo esse pano de fundo polêmico em relação à identidade adventista, à teologia adventista, as polêmicas adventistas contra, né, as demais denominações cristãs, sejam ela a Igreja Católica ou as igrejas evangélicas de uma forma geral. E aí tudo se torna bastante interessante da gente começar a olhar, começar a ver, e como que os grupos, né, de alguma forma entendem as questões bíblicas, argumentam em torno das questões bíblicas. E, assim como Hebreus é uma das principais cartas para fundamentar a doutrina do juízo investigativo, Hebreus também é uma das principais cartas usadas para, de alguma forma, argumentar contra a doutrina do juízo investigativo, e eu vou fazer um tutorial com vocês aqui sobre como que você deve argumentar se você quiser atacar a doutrina do juízo investigativo usando a carta aos Hebreus, tá bom? Então eu separei aqui vários textos da carta aos Hebreus que, dentre outros, né, textos da Bíblia e etc., são usados para tentar colocar a doutrina do juízo investigativo em apuros como sendo uma má interpretação, uma heresia, um engano, um equívoco, e etc, tá bom? Beleza, então vamos começar Hebreus 1, dos versos 1 a 3, a Bíblia diz o seguinte: Havendo Deus outrora, muitas vezes e de muitas maneiras, falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
Nesses primeiros versos da carta aos Hebreus já existem textos usados para fazer a polêmica anti-juízo investigativo. Primeiro, o fim dos tempos, os últimos dias, começam com a vinda de Cristo, não em 1844. Outra coisa, Jesus, já na sua ascensão, assentou-se à direita da majestade nas alturas, o que supõe já o lugar santíssimo do santuário, já tendo feito a purificação dos pecados. Não resta purificação futura a ser feita de nenhum santuário, de nenhum pecado em 1844 ou em qualquer data além da ascensão de Cristo, porque ele morreu, ele venceu a morte, purificou o santuário, assentou-se à destra da majestade nas alturas no lugar santíssimo, e esses já são os últimos dias, e acabou toda a retórica em torno de 1844 como um tempo final da história humana, os últimos dias, o início, do juízo final, e etc., que vai haver a purificação dos pecados a partir dali, porque a partir dali Jesus vai entrar no lugar santíssimo do santuário celestial. Bacana! Chegamos aqui nos 3 primeiros versos da carta aos Hebreus e já encontramos uma bomba armada contra a teologia adventista. Na carta aos Hebreus. Bacana! E a gente está só começando a nossa jornada, esse é apenas um exemplo de muitos que nós vamos usar aqui. Inclusive, veja, por exemplo, pulando do capítulo 1 para o capítulo 9, a gente vê ali Hebreus 9, 23, falando o seguinte: era necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com sacrifícios de animais, mas as próprias coisas celestiais com o sacrifício a eles superior. Então veja bem, aqui em Hebreus 1:3 diz que Jesus já fez a purificação dos pecados, e lá em Hebreus 9:23, que é um texto que nós adventistas argumentamos a favor do juízo investigativo, as pessoas que têm a visão contrária à visão adventista podem argumentar inclusive dizendo o seguinte: olha, o que a carta aos Hebreus diz em Hebreus 9:23? Que o santuário da terra era purificado com sacrifício de animais, o santuário celestial com sacrifício superior, que é a implicação do sacrifício de Cristo, né? Agora veja, o sacrifício de Cristo já foi feito, a purificação já foi feita, porque esse sacrifício não vai ser feito em 1844. Concorda comigo? Então acabou, não tem essa conversa de um sacrifício após a cruz para ser o sacrifício da purificação do pecado lá em 1844. Isso tudo já se cumpriu na morte de Cristo e o santuário já está purificado mediante esse sacrifício que já aconteceu há 2000 anos atrás e não tem nada a ver com 1844. Opa, interessante, bacana a argumentação, é por aí que vai se caminhando, o uso da carta aos Hebreus contra a doutrina adventista, mas tem muito mais coisas para eu mostrar para vocês aqui nesse tutorial. Hebreus 2, versículo 10, olha que interessante. Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Aqui existe uma dinâmica entre Cristo e Deus, Então Deus é aquele por meio de quem todas as coisas existem, Deus está conduzindo muitos filhos à glória e através disso ele aperfeiçoou aquele que é o autor da salvação através do sofrimento. Qual que é a polêmica aqui, Ezequiel, contra o juízo investigativo? É a ideia de que Jesus é o autor da salvação. Isso, inclusive, é colocado em outros termos, em outros momentos da carta aos Hebreus. Veja, por exemplo, capítulo 5, verso 9. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Veja, por exemplo, Hebreus 12, verso 2. E aí uma questão interessante aqui. Devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus.
Bom, todos esses textos são usados para argumentar a ideia de que Jesus é o alfa e o ômega da salvação, Jesus é o autor da salvação eterna, Jesus é o foco e o centro da salvação. Geralmente, esse tipo de ideia é usada de forma polêmica contra a doutrina do juízo investigativo em contexto de polêmicas calvinistas versus arminianas, tá bom? A lógica arminiana da salvação, da aplicação da salvação, em última instância e etc., é um pouco diferente da lógica calvinista, tá bom? Então os calvinistas, eles acusam os arminianos, dentre eles os adventistas, de acreditar numa dinâmica da salvação na qual Cristo não é o primeiro e o último e o único. O homem também tem que participar, o homem também tem que decidir, o homem também tem que usar o seu livre-arbítrio para a sua salvação, o homem tem que cooperar, o homem tem que entrar numa relação sinergista com Deus e etc, para poder salvar um pouco a si mesmo, um pouquinho pelas suas obras, um pouquinho pelas suas decisões, um pouquinho pelas suas atitudes e pelas suas escolhas, tá bom? O calvinista vai usar esses textos todos da carta aos Hebreus para dizer que não, tudo isso é mentira, que é Cristo e somente Cristo, Cristo no centro, Cristo no foco, Cristo é o Salvador, Cristo é o autor da salvação, o autor e o consumador da fé, Cristo não é o autor da fé e depois você consuma a sua fé pelas suas obras, pelas suas decisões. Não tem nada disso, é Cristo, Cristo, Cristo. E a doutrina arminiana é Cristo depois substituído pelas decisões humanas e pelo livre-arbítrio humano. Então a doutrina do juízo investigativo, que é uma doutrina baseada numa argumentação mais arminiana do que calvinista, então é acusada de ser herética em função deste tipo de questão também. Então supostamente na doutrina do juízo investigativo você não é salvo por Cristo, você é salvo porque você cumpre tudo direitinho e aí o seu nome é aprovado no juízo investigativo. Tá entendendo um pouco da argumentação? Beleza, então estão aí as bases, né, da carta aos Hebreus sendo usadas contra a doutrina adventista. Opa, tá ficando interessante, né? E será que tem mais coisas? Bom, tem muito mais. Vamos lá. Hebreus 2, verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados. Aqui em Hebreus 2, verso 17, é a primeira menção que se faz à ideia de que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus não vai se tornar sumo sacerdote em 1844. A partir do momento que ele morreu para fazer a propiciação do pecado, ele já se tornou semelhante às pessoas ali na encarnação, na morte, etc., ressuscitou, ele já é o sumo sacerdote, não vai ser ungido o sumo sacerdote dali 1800 anos. Já é desde o momento que a carta aos Hebreus foi escrita. E aí existe um monte, né, de passagens que falam de Jesus como sumo sacerdote. Hebreus 3, verso 1, capítulo 4, verso 14, que mais? Capítulo 5, versos 5, 6 e 10, capítulo 6, verso 20, capítulo 7, verso 17. São várias passagens onde a carta aos Hebreus fala, né, do sumo sacerdote celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. E a ênfase é que Jesus já é sumo sacerdote, não vai se tornar sumo sacerdote só em 1844. Então, existem inúmeras outras questões ao redor disso, né? Se Jesus é o sumo sacerdote, ele entra no lugar santíssimo, e se ele já é o sumo sacerdote desde a carta aos Hebreus, ele já está no lugar santíssimo desde o momento da escrita da carta aos Hebreus, e não resta nada a se cumprir de 1844 em diante ou de qualquer outro momento histórico em diante, tá bom? Mas a gente vai falar mais detalhadamente dessa coisa do lugar santíssimo do santuário daqui a pouquinho, tá bom? Mas o que importa é você perceber a dinâmica, né, do uso da carta aos Hebreus. E tá lá, Jesus é o sumo sacerdote, não vai se tornar o sumo sacerdote depois de 18 séculos de história cristã para satisfazer a doutrina herética do juízo investigativo criado pela Ellen White e pelos pioneiros adventistas baseado em visões extra-bíblicas e negando a carta aos Hebreus. Opa, uma retórica muito interessante está surgindo aqui na nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo. E eu quero ver como que esse herege desse Ezequiel Gomes vai lidar com tudo isso. Beleza, vamos lá. Maravilha, pessoal. O que mais? Hebreus 4, verso 16.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A carta aos Hebreus exalta o trono da graça, não o trono do juízo investigativo, tá bom? Não é o trono no qual Deus vai analisar se quer aceitar você ou não, de acordo com as obras que você realizar nesse juízo aí, não. Trono é da graça, não tem nada de analisar suas obras, se você guarda a lei ou não guarda a lei. Daqui a pouco a carta aos Hebreus vai dizer que já mudou a lei, que já não tem mais nada de um monte de coisa que tinha lá no Antigo Testamento, não mata mais animal, não faz mais um monte de coisa, e etc. Interessante, bacana. Agora o trono é da graça. Maravilha. Aí chegamos em Hebreus 6, verso 19 e 20, um dos textos muito usados para falar contra a doutrina adventista. Aí se diz o seguinte: corramos, para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, aí o verso 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a ideia é que nós temos uma esperança que é a âncora da nossa alma. E nós devemos lançar mão dessa esperança como âncora da nossa alma e penetrar além do véu onde Jesus entrou como nosso precursor, sendo sumo sacerdote. Olha que interessante. O sumo sacerdote entrava além do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Agora, olha que interessante a imagem que se cria aqui. Então agora Jesus já entrou no lugar santíssimo do santuário e nós devemos entrar pela fé junto com ele além do véu, além do lugar santíssimo. Não existe nenhuma barreira entre Deus no lugar santíssimo e as pessoas, porque Cristo entrou no lugar santíssimo e nós entramos junto com ele pela fé. Essa é a âncora da nossa alma, essa é a nossa esperança, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Não é o sumo sacerdote de 1844 em diante, que só entrou além do véu do lugar santíssimo em 1844 e acabou essa doutrina herética da Igreja Adventista. Vocês percebem que a retórica está ficando cada vez mais agressiva, explícita, pesada e embasada na carta aos Hebreus. Bacana, legal. Vamos prosseguir. Aí a gente chega em Hebreus 9, versos 11 e 12, e a gente lê assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, ou seja, não dessa criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Não existe nenhuma fase da redenção separada para cumprir-se de 1844 em diante. A redenção eterna já está cumprida. Jesus já entrou claramente no lugar santo dos santos de uma vez por todas. Então não existe nenhuma dinâmica entre Jesus entrar e sair do lugar santíssimo. Entrou de uma vez por todas, já está lá. Ele já é o sumo sacerdote de acordo com os bens já realizados no santuário celestial, que não é feito por mãos humanas, mas é o santuário de Deus, e etc. Então não existe nada de redenção, expiação, salvação, juízo sendo aplicado em 1844. A redenção já é eterna, já obteve essa redenção eterna, já entrou no Santíssimo do Santuário Celestial de uma vez por todas, porque ele já é o sumo sacerdote no santuário que foi Deus que criou e não o homem. Maravilha, bacana. Muito boa a argumentação usando a carta aos Hebreus de forma firme, com muitos textos extremamente interessantes, bem explícitos em alguns casos, Entrou no Santo dos Santos, de uma vez por toda a eterna redenção. Que conversa é essa que 1844 vai julgar se tem redenção ou não tem redenção e vai entrar pela primeira vez no lugar santíssimo e coisas dessa natureza? Essas heresias ridículas da Ellen White e do adventismo aí, pessoal? Maravilha, beleza. Aí a gente chega no capítulo 10 do livro de Hebreus, no verso 10. Aí diz assim: nessa vontade, na vontade de Deus, é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo,
uma vez por todas. Toda essa ideia do uma vez por todas, que inclusive é a que a gente acabou de encontrar em Hebreus 9, verso 12, também é usado contra o entendimento adventista. Olha, o sacrifício de Cristo é feito uma vez por todas. Não tem toda essa dinâmica como se ele fosse indefinidamente repetido, tipo no santuário celestial. Nada disso, é uma vez por todas, está feito, está consumado, e qualquer doutrina adventista para deixar algo a ser consumado de 1844 em diante é ridícula, é herética, não tem fundamento da palavra, não tem base bíblica, e a carta aos Hebreus deixa isso muito claro. Bacana, essa é a argumentação antidoutrina do juízo investigativo a partir da carta aos Hebreus. Aí a gente chega lá em Hebreus 10, versos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote na casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. A nossa consciência já está purificada, não vai ser purificada em 1844. Olha, nós já podemos entrar nós mesmos pela fé no lugar santo dos santos, pelo sangue de Jesus, porque ele já consagrou esse caminho através do véu. O véu do santuário aqui no lugar santíssimo já se rasgou. Nós já temos esse grande sumo sacerdote na casa de Deus, a gente já pode se aproximar em plena certeza de fé, já temos a purificação do pecado, nada resta a se purificar em 1844. Isso aqui já é uma realidade na vida dos cristãos desde o primeiro século, da ascensão de Cristo, após a sua morte e a sua ressurreição, e o adventismo não suporta o escrutínio da carta aos Hebreus. Será que o Ezequiel está se tornando não adventista aqui, nessa argumentação toda? Interessante, hein? E aí, para a gente terminar, Hebreus 13, verso 10, é a cereja do bolo. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale ao coração estar confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. O adventismo se preocupa com alimento? Você não pode comer carne imunda e seguir as regras levíticas? Isso aqui nunca se aproveitou para nada. E essa doutrina adventista, tanto em relação à alimentação e mais ainda em relação à doutrina do juízo investigativo, é uma doutrina estranha. Doutrina que nunca ninguém ouviu falar dessa doutrina antes de 1844. E agora ela surge para resolver o problema do movimento milerita, que falsamente pregou a volta de Jesus em 1844, cometeu um erro flagrante, se levantou contra o próprio Cristo que falou que o dia e a hora ninguém sabia. E agora o adventismo com essa doutrina estranha quer tapar esse buraco. Que absurdo, irmãos! Esse é o adventismo do sétimo dia. Bom, a partir de agora, do vídeo que vem, eu vou começar a responder tais e tais questões bastante específicas, bastante diretas, bastante incisivas dos críticos do adventismo em relação ao entendimento do juízo investigativo, tá bom? Entendo todas essas argumentações, compreendo a sua lógica, compreendo a sua base bíblica, compreendo a sua aplicação, compreendo as questões históricas e doutrinárias em torno da polêmica e jamais me furtarei a responder cada uma dessas questões de forma específica, beleza? Então, a partir de agora, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar de fato a entrar nessas questões que provavelmente são de fato as questões mais polêmicas usadas a partir de uma mentalidade do Novo Testamento, especialmente da Carta aos Hebreus, contra o entendimento adventista do sétimo dia. Então, apertem os cintos, parece que a nossa série está só começando.